Boa noite. Oi, Naquisca. Boa noite, querida. Ih, chegou logo, hein? Deixa eu diminuir aqui o som. Pensei que eu fosse já curtir uma musiquinha enquanto aguardava vocês. Peraí. Pronto. Boa noite, meu filho. Boa noite, Janete. Boa noite, Simone. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu diminuir aqui. Boa noite, Iracilda. Seja bem-vinda, Marilza. Então, todas chegando, Valéria. Ô, querida Valéria, boa noite, amada. Vamos aproveitar e convidando as amigas, porque esse bate-papo vai ser muito especial e desejamos que quanto mais mulheres sejam alcançadas, melhor será. Não é isso mesmo? Oi, Marcinha. Boa noite, querida. Ah, que linda. Boa noite, Val. Naquisca, querida, eu já vou lhe convidar e vamos aguardar juntas. Enquanto isso, a gente já vai batendo um papo. Juntos aí, as mamães, as pessoas queridas chegarem. Oi, Nora, boa noite. Seja bem-vinda. Que maravilha. Boa noite. E aí, amada, como você está? Ansiosíssima para fazer uma live com você, que é especialista da maternidade, me arrisco a dizer. Ai, mãe de 2, vó de 3. Que delícia. Não, e vó, você aguça muito mais, eu acho, né? A maternidade. Você tem um negócio, quando você é vó, isso é especial. Verdade, isso é verdade. Eu acho que a gente já vem, né, para exercer o papel de avó com a experiência que a gente já usufruiu da maternidade, né? Então, com certeza. Só que é muito Com mais certeza. gostoso, né? Porque é aquele exercer meio que sem compromisso, né? Porque a maternidade convoca a gente muito mais, né? De um lado, de uma responsabilidade muito maior, né? Com certeza. Mas é isso. Boa noite, Rosângela, querida, que bom, Cláudia, Laís, nossa, aí a gente tá com uma galera boa na Quisca. Ó, bastante gente chegando, rostinhos conhecidos. Pois é, tenho visto aqui bastante pessoas conhecidas. E aí, vamos então já começar, né? Porque o Instagram tem um tempinho dele e eu ainda quero que você dê uma canjinha aí pra gente, né? Não vou perder a oportunidade. Amados, eu quero recebê-las, né? Todas vocês, e junto aqui com a nossa querida Naquisca, que vai falar hoje um pouco aqui pra gente com relação às angústias, né, que a maternidade nos traz. Como lidar com elas, como resolvê-las. E na Quisca, então, que tem, né, inúmeras funções, que eu não sei como que ela consegue dar conta de tudo, ainda ser mãe, ser esposa, mas hoje ela vai contar isso pra gente, vai contar o segredo, não é isso, Naquisca? Com certeza. Na verdade, assim, nem sempre eu dou conta, entendeu? Mas a gente... A gente tenta, né? A gente tenta. Então vai, meu amor, pode se apresentar, o espaço é todo seu. E vamos partilhar, né, esse momento aí tão lindo que Deus preparou pra gente. E para todas essas mamães que estão aqui conosco. E papai também, né? Porque tem papai ali também. Tem papai aqui. Então, gente, meu nome é Naquisca Muniz. É esse nome difícil mesmo, mas assim, vocês já vão se acostumar. Eu tenho 27 anos, sou casada com o William, tenho 2 filhos, o Heitor de 6 anos e o Benjamin
4 anos. Ó, já estava até aumentando a idade do filho. Lindos. De 4 anos. Lindos. Eu sou uma mãe super coruja, né? A maternidade sempre foi algo que eu desejei desde muito nova. Eu já sabia que eu queria ter filho, com que idade eu queria ter filho. Já era uma coisa muito resolvida. Então, assim, nasci para ser mãe, né? E eu sou aqui de Irajá, no Rio de Janeiro, né? Então, bem pertinho de você. Inclusive, eu estava comentando aqui em casa com o William que há quanto tempo a gente se conhece, né? Quem diria que um dia a gente se cruzaria para poder falar, né, de algo tão precioso que é a maternidade, né? Porque apesar da gente não ter... Pode falar. Eu não vou dizer que eu te conheço assim desde criancinha, né? Para não declarar a minha idade. Quase que eu disse, quase que eu disse. Mas, gente, eu não vou na Quisca desde bem piquititinha. Olha que honra, né? Eu tinha 3 anos, só para um detalhe. Era um detalhe, vamos passar. E aí eu estava conversando aqui, né, que a gente se conhece há tanto tempo, vivemos a maternidade em épocas diferentes, né? A Carol tem a minha idade, eu acho, um pouco mais velha, né? Não, da sua idade. Da minha idade. E a gente se cruzar para falar sobre um tema tão importante, que inclusive mexe muito comigo. Mas essa sou eu, né? Essa é a minha família, a realidade de um casamento e 2 filhos que são relativamente pequenos ainda. Não é tão complicado porque, assim, hoje eles crescem juntos, né? Então, eu tô dando aquela descansada porque eu sei que eles têm a companhia um do outro. Então, eles crescem já naquela harmonia que tá me dando um certo descanso, mas em compensação, quando eles querem, né, se exaltar, é em dobro. Então, é em dobro. Então, tem aquela coisa, uma hora tá super calma porque os 2 estão calmos, mas quando a casa tá agitada, são os 2. Inclusive, eu já abro para vocês que é vida real. Caso vocês escutem alguma criança falando, é porque a casa é aqui, não para. Sim, com certeza. Né? Mas, pois é. Eu sou professora de canto, sou diretora musical de musicais, né? Faço parte da Belforte Produções, que é uma produtora que vive aí produzindo, vive da arte para a Zona Norte, Rio de Janeiro em geral, mas estamos focados hoje na nossa região, que é a Zona Norte do Rio. E hoje eu trabalho com isso, né? Com a música em si exclusivamente, inclusive foi um sonho recém-realizado, que a maternidade também me possibilitou, porque hoje eu senti a necessidade de estar mais próxima da minha casa, e aí as minhas capacitações, a questão musical, a experiência hoje me permitiu dar mais atenção aos meus filhos, à minha casa e a viver do que eu sempre quis viver, que é a música. Incontestavelmente, assim, eu estou numa fase muito boa em relação a isso. Que bom. E essa sou eu. Por sinal, uma mulher realizada por trás da mãe que na Quisca é. Olha que coisa bonita. Olha que coisa maravilhosa. Vocês, mamães que já me seguem, que fazem parte do meu grupo do WhatsApp, o quanto que eu falo sobre isso, né? Da importância de ter uma mulher por trás da mãe super realizada. Isso aí. Isso, não, faz toda a diferença, né? Quando a gente tem filho, na verdade, a gente se esquece um pouco. Mas eu acho que a vida ela vai te cobrando isso, né? Volta pro eixo, olha para você, o que você quer? Os filhos vão crescer, vão seguir a vida, e você, né? Como você vai estar quando isso acontecer? E eu sempre carreguei muito esse pensamento também. Então, quando chegou a hora que eu vi assim, não, vou virar a chave da minha realização pessoal. Aí eu girei essa chave e falei, vamos embora, né? Tive o apoio do meu marido, ele falou, vamos, tô contigo e vai. Mas assim, é algo muito pessoal, sabe? A gente precisa sentir que os filhos são nossos filhos, mas que eles não podem travar a nossa vida, senão... Exatamente. Você disse tudo, né, Quisca? A gente não pode perder a essência, primeiramente, da mulher que somos. A maternidade é um dom. A maternagem é uma contínua construção, né?
do nosso eu como um todo, de mulher, de mãe, de esposa, de profissional, e todas essas partes fazem o conjunto, né, do ser humano, do indivíduo que nós somos enquanto mulheres. E elas precisam caminhar juntas, elas precisam caminhar em parceria. A gente não pode fragmentar a mulher que nós somos, né? E você fez muito bacana aí. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos escutar mais que tá bom. Então. E aí, quando você me fez o convite, e aí você já me fez o convite, já me disse o tema, eu falei assim, ai meu Deus. Ai, meu Deus, porque é um tema que toca muito o meu coração. E eu acho que vou generalizar, né? Todas as mães, nessa fase assim, inicial, com filhos muito pequenos, eu acho que a gente já passa naturalmente por uma angústia quando a gente começa a gritar, desce daí, e a criança não desce. Entendeu? Quando você fala, não sobe, e a criança quer subir. Então, assim, naturalmente a gente já passa por esses momentos de angústia. E por que eu lembrei disso, né? E aí eu já quero até entrar um pouquinho no tema. Quando eu li o tema, né? Como aliviar a angústia, eu pensei quando foi a primeira angústia que eu senti quando eu me tornei mãe. Quando a gente engravida, né? Eu acho que rola um pouco da romantização da gravidez, né? A mãe, nossa, ela tá grávida, aquela coisa. E é muito belo, porque a maternidade é sagrada, divina. E aí você vive aquilo, sabe? Você se entrega. No início rola aquela tensão de... Comigo, por exemplo, engravidei nova demais. Ai, mas você... Enfim, uma série de coisas. Sim. Porque eu engravidei do meu primeiro filho, eu tinha 20 anos. Ele nasceu, eu tinha acabado de fazer 21 quando ele nasceu. Então tem aquela coisa assim, da tensão inicial da gravidez, mas aí no decorrer você já vai curtindo as coisas. Você quer comprar roupa, e você quer ir na feira de gestante, e você quer decorar quarto. Então é algo que naturalmente você vai relaxando, você vai curtindo o momento em família, e as avós já ficam babonas, e, né? Daquele jeito que você sabe. Mas aí, quando eu internei para ter o Heitor, eu lembro que na época eu estava diabética, fiquei diabética porque eu comia de tudo, eu não tinha... Chegou a comentar comigo. Comentou? Você fez... E aí eu era muito desregrada com relação à alimentação, porque eu nunca tinha tido problema nenhum, e aí eu não tinha muita regra para isso. Então, eu fui internada já para ter uma cesárea, eu não tive como ter o parto normal, porque na minha última ultra, o Heitor estava aparecendo com quase 5 quilos. Jesus! Dentro da barriga. E aí, o meu obstetra, ele falou para mim assim, olha, pode ser que ele esteja pesando isso, ou pode ser que seja só líquido amniótico, né? Porque na diabetes, né, você que é da saúde sabe, né? Vai aumentando a quantidade de líquido por conta do diabetes. Tudo bem, vai nascer hoje, vai nascer. E aí a minha angústia começou no pré-parto, quando me desceram para a sala às 6 da manhã, em jejum, e ele só nasceu 11 da noite. Nossa! Porque começaram a chegar vários casos de emergência. E aí aquela angústia já começou no meu coração, tipo assim, meu Deus, tô sem comer. Ai, será que isso vai prejudicar meu filho? O que vai acontecer daqui para frente? Sim. Mas assim, eu sempre fui, né, de oração, né, de terço na mão. Então, quando eu ficava nervosa, Ave Maria cheia de graça, começava a rezar quantas Ave Marias eu conseguisse. E aí, enfim, chegou a hora do meu parto. Vamos para a sala? Vamos. Internei lá, anestesiou. Heitor nasceu, lindo, foi uma emoção maravilhosa. Eu, caramba, graças a Deus, agora eu vou poder seguir a minha vida, vou ter alta daqui a 2 dias. Eu, tadinha, me iludi. Porque nessa de ficar diabética e eu tinha muito líquido amniótico, o Heitor aspirou o líquido amniótico. E aí, na hora que ele ia mamar, ele botava tudo para fora.
Sim. Então, nós fomos separados um pouco depois do nascimento, para que ele pudesse ir para o UI, né? Para a unidade intensiva, para poder aspirar esse líquido que ele tinha, que estava no estômago, né? E aí foi o meu ponto, assim, de... Meu Deus, a maternidade não é como eu esperava. Seja porque a gente espera... Foi literalmente assim que eu me senti. Seja bem-vinda. Agora começa a sua vida de mãe. Exato. Né? Porque eu não tinha o que fazer, eu tinha que esperar. E assim, quem me conhece sabe que eu tenho pavor de hospital. Mas assim, hoje eu tô até melhor, tô acostumada. Mas é um pavor de me dar vontade de chorar. Se eu precisar passar mais de 1 hora no hospital, eu fico já desesperada, eu quero chorar toda hora, enfim. E nós ficamos 1 semana internados. Eu tive alta antes, eu e ele. Eu tive alta um pouquinho antes, mas como o hospital não estava lotado, não teve muito problema, eles deixaram que eu ocupasse um leito para que eu pudesse observar o Heitor de perto. Então, assim, foi até um presente na época. Sim. Porque se eu tivesse que ir para casa, deixar ele lá e voltar para o hospital todo dia, para mim ia ser muito sacrificante emocionalmente. Sim. E aí deixaram que eu ficasse lá, que eu ocupasse um leito até que ele tivesse alta. E aí começou para mim um ponto de... Chegou a minha hora de acordar e de lembrar que eu me tornei mãe. Né? E que mãe não vive só de momentos bons. Nem tudo são flores. Né? Às vezes, quase nunca são flores. E aí começou essa questão mesmo de perceber que aquela foi só a primeira situação. Foi a primeira situação. Então, quando você me fez o convite, eu já liguei logo a essa situação do Heitor, que foi o meu primeiro filho, que teve esse problema logo que nasceu. Sim. Tudo ficou bem, sabe? Nos recuperamos bem, ele ficou bem, cresceu extremamente saudável. Assim, não tive do que reclamar, foi pontual, né? No decorrer da infância do Heitor, botar ali nos primeiros 2 anos de idade, ele já era conhecido no Pandirajá, quase. Porque mudava o tempo, e assim, ele nunca teve bronquite, nada disso, mas mudava o tempo, ele ficava com um princípio de pneumonia. E era assim, muito rápido, não dava tempo, sabe? Não tinha tempo de tratar. Quando eu levava, ele já estava. Entendi. Eu ficava, meu Deus do céu, mas eu odeio o hospital, senhor. Por que eu tenho que voltar no hospital uma vez no mês? E o processo era assim. Quando eu via que ele estava com febre, eu já sabia que eu tinha que levar também, porque ele tinha febre de garganta, então é aquela febre que chega do nada. Eu chorava antes de sair de casa para ir para o médico. Chorava, 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 chorava. Secava a lágrima, me arrumava e ia. Aí no hospital eu segurava a onda. Voltava do hospital, chorava, 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 mas chorava assim copiosamente, porque eu não gostava do ambiente, eu ficava muito nervosa. Muito nervosa mesmo. E eu fiquei nessa rotina, né? Até que deu uma melhorada. Mas aí quando deu uma melhorada, eu descobri que eu estava grávida do Benjamin. Então, quer dizer, o Heitor nasceu, eu tinha acabado de completar 21 anos, eu fiz 21 em março, ele nasceu 1º de abril. Isso. Aí passou um ano, no ano seguinte, eu descobri, quando o Heitor fez 1 ano, eu descobri que eu estava grávida do Benjamin. E quando eu descobri, eu já estava grávida de 5 meses do Benjamin. Olha isso. Misericórdia. Eu não tinha barriga, eu não tinha nada. Depois que eu comecei a inchar, mas pensei assim, ai, tô engordando. Então, né? Que bom, né? Tipo... Até que um dia... Não, e eu senti um negócio mexer só, assim, senti mexer na minha barriga. Aí eu, gente, minha barriga. E o médico, não, pode ser mioma, pode ser, né? E teste dando negativo. Teste dando negativo. Eu tava aqui, ó, plena. Falei assim, caramba, de repente eu tô doente. Pensei. Falei com a minha comadre. Falei assim, olha, Thaís, tô sentindo mexer o negócio na minha barriga. Vamos fazer uma ultra, né? Sim. Quando eu fui fazer a ultra,
Ele só botou assim a surpresa e apareceu assim logo um pintinho na tela. Aí eu já descobri que eu estava grávida de 22 semanas e que era menino. Já foi num pacote. E aí o Benjamin já nasceu em dezembro do mesmo ano, então foi muito rápido. Falei, bom, nasceu tranquilo, não estava diabética, controlei minha alimentação, estava tudo ótimo. Quando chegou no dia de ter alta do hospital, também foi uma cesárea. A pediatra passou para fazer, né, para dar alta nos bebezinhos e tal. Eu recebi a alta da obstetra. Quando a pediatra passou, ela fez assim. Pegou, examinou, colocou no coração do Benjamin. Quando ela colocou no coração do Benjamin, minha mãe estava do meu lado. Aí ela falou assim, ele tem sopro no coração. E saiu correndo. Meu Deus! Agora você imagina como eu fiquei. Nossa, eu só deu tempo de olhar para minha mãe, olhei para o Benjamin e levantei da maca e fui atrás dela, cheia de ponto, com dor. Eu fui atrás dela e ela tinha sumido. A minha enfermeira me encontrou no corredor e falou assim, calma, ela vai voltar, eu vou me informar. Ela voltou comigo pro quarto e foi lá. E por pura bênção de Deus, a equipe toda de cardiologia pediátrica estava no hospital naquele dia que a gente ia ter alta. Então ele passou por todos os exames no mesmo dia, ele foi avaliado e ele realmente tinha um sopro no coração. E eu descobri no dia de ter alta. O exame ele detectou um sopro leve, mas era um sopro, era uma estenose pulmonar, era algo que eu ia precisar monitorar. Sim. Mais 24 horas em observação. Aí eu chorei o dia inteiro, né? Porque o hospital, eu já estava contando com a minha alta naquele dia, na hora do almoço, eu já estava... E aí recebi essa surpresa do diagnóstico. Mais um momento de angústia. Porque eu não sabia como eu ia lidar primeiro com uma criança de 1 ano e 8 meses e chegando um bebê em casa. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não tinha assim na minha cabeça como que eu ia administrar. E um bebê com limitações, né? Que você precisava, não sabia o certo, o que poderia acontecer, né? Ou seja, estava entrando num mundo totalmente desconhecido, né? Totalmente desconhecido. E aí eu fiquei assim, um pouco... Aquilo já mexeu muito comigo. Muito comigo. Na verdade, na gravidez do Benjamin, eu já não sei exatamente qual foi a causa, mas eu já tinha aqueles traços de uma depressão, assim. Traços. Eu me via triste às vezes, mas assim, muito ativa. Na gravidez do Benjamin eu era muito ativa. Eu ia para tudo que era lugar, cantava em várias igrejas, de carro para lá, de carro para cá. Então, eu era muito ativa e eu não me sentia depressiva, mas quando eu cheguei no hospital, numa das consultas, últimas consultas com a obstetra, ela falou para mim assim, ué, sua pressão tá normal, mas seu batimento cardíaco tá muito acelerado. Aí ela começou a me perceber. Né? E aí ela falou assim, olha, se observa, você quer uma medicação? Eu falei assim, não. Eu recusei a medicação. Eu falei assim, não, eu vou melhorar, eu vou me erguer. E aí comecei a me percebendo nesse tempo. E quando veio o diagnóstico do Benjamin, foi meio que um baque, porque eu pensava assim, não, ele pode morrer a qualquer momento. Porque eu achava que era algo que não tinha um controle assim dentro de casa. Eu achava que eu ia ter uma rotina de hospital sempre, né? Eu não tinha muito noção do que era isso. Mas enfim, fluiu. Ele foi nas consultas com o pediatra. E aí eu comecei a me perguntar, tá, o Heitor nasceu e teve um problema. O Benjamin nasceu e teve um problema. Isso significa que não estou isenta do sofrimento. Sim. Até porque, né, o caminho de sofrimento é o caminho do próprio Cristo. Então, todos nós vamos passar por ele inevitavelmente. Então, exato. Eu vou sofrer aqui, eu vou sofrer na maternidade? Ok, mas o que eu vou fazer para me sustentar nesses momentos? Porque eu não posso fraquejar. Eu pensava isso, eu preciso sustentar. Os meus filhos precisam olhar para mim e enxergar em mim um porto seguro. Eu não posso exato. Passar para eles a minha insegurança. Né? É claro que vão ter momentos em que eu vou chorar na frente deles e eles vão entender que eu estou fragilizada.
Mas, no geral, eu precisava me manter de pé. E aí eu comecei a me regrar em algumas questões, não só de oração, mas de autoestima, do que eu precisava reconstruir em mim para que a minha base ficasse forte para eles. Eu acho que foi muito por esse caminho, assim. Onde eu preciso mexer em mim, sabe? Para me erguer, para que eles pudessem enxergar em mim esse ponto de segurança. Sim. E aí eu fui entrando num processo de vida de oração que precisava ter uma constância, porque eu sempre acreditei, né? E vai ser para sempre isso, de que Deus e Nossa Senhora estão aqui do meu lado, me dando sustento, me ensinando, é por aqui. Então eu precisava ficar íntima deles para que eu pudesse entender até os sinais, né? E comecei a cuidar de mim com terapia, porque eu precisava conversar com alguém que me entendesse, né? E eu sempre fui muito fechada, assim. Eu nunca fui de falar muito da minha vida para as pessoas. Eu sempre ouvi muitas pessoas, mas sempre falei muito pouco de mim. E aí eu entendi que na terapia eu ia estar falando com uma pessoa aleatória, né? Embaixo de todas as éticas possíveis, então a pessoa ia me ouvir, ia me aconselhar, ia me ajudar e ia melhorar. E aí eu entendi que eu precisava cuidar de mim, do meu interior, né, para poder linda a sua não eliminar, e não eliminar a angústia 100%, mas assim, eu precisava domar aquilo. Imagina se a gente, mãe, se desesperar o tempo inteiro, a gente não vai viver. Isso aí. A gente não vai viver. A gente não vai viver. Então foi aí que começou esse meu caminho de reconstrução. Foi depois do Benjamin, meu segundo filho, onde eu entendi que o buraco era mais embaixo, de que eu não ia ter uma folga, porque eu esperava assim, não, o neném vai mamar, ele vai deitar, ele vai dormir, aí eu vou acordar algumas vezes durante a noite, vou amamentar, ele vai dormir de novo, eu vou acordar, carrinho, balança, eu achava que era só isso. Não achava que, imagina, sopro no coração, né? Não tem como. E quando eu comecei a confiar, eu comecei a entender que, além da minha reconstrução, eu precisava orar pelos meus filhos especificamente. Nesse período dessa questão do sopro no coração, do Benjamin, ele tinha acompanhamento mensal. E aí, toda vez que ia no pediatra, era aquela coisa, né? Meu Deus, vamos lá, vamos torcer para ter sumido, porque pode sumir sozinho. E aí teve uma hora da graça com o padre Renato, aqui em Irajá, em que eu tava com o Benjamin no colo, assim, acho que eu tava vendendo CD nesse dia ali, perto do bazar. Sim. E tava com o Benjamin no colo. E aí a minha mãe falou pra mim assim, sai daí desse CD, vai no Santíssimo, entrega o Benjamin no Santíssimo, assim mesmo, me apressando, e eu já tava assim, mãe, pelo amor de Deus, já tô aqui, tô vendo o Santíssimo, né? Tava na minha reta, mas ela queria que eu fosse lá. Sim. Tá bom, saí de lá, com ele no colo, fui. E, de fato, apresentei, eu falei assim, Senhor, eu clamo pela cura, eu só pedi a cura. Eu falei, Senhor, clamo pela cura, mas eu quero que seja feita a sua vontade, não a minha, porque, né, eu, mãe desesperada, eu quero a cura agora. Mas se Deus achar que não é o momento, que eu tenho que trilhar esse caminho, é com Ele. E aí, né, entreguei ele nos pés do Santíssimo, voltei, vendi lá meu CD, não sei o quê. 2 meses depois, nós voltamos ao pediatra. E aí o pediatra examinou. Assim, ué, cadê o sopro que estava aqui? Aí eu olhei pro meu marido assim, sabe, com aquela cara? Mas primeiro, eu não confiei de primeira. Primeiro eu achei assim, ele não tá escutando direito. Achei, tá botando no lugar errado, não tá no lugar certo, tem algum problema. Achei que tinha algum problema. Aí ele virou de costa, de lado, não sei o quê. Falou assim, mãe, olha, o sopro sumiu.
Aí eu, mas é possível? Aí ele, é super possível, não tem nada aqui, mas eu vou mandar você ao cardiologista novamente. Você vai repetir o exame e para comprovar isso que eu tô te dizendo, né? E geralmente quando a gente recebe até as confirmações de oração, de cura, de libertação, sempre nos é pedido, né? Confirme cientificamente. Não é porque o médico, não é porque numa oração você entregou e que disseram que você está curado e que pronto. Não, vai lá, confirma. Você vai ter a confirmação do milagre. Levamos a consulta, ele fez eletro, fez cardio e não tinha sopro no coração. Deus é maravilhoso, né, Nakis? E aí eu falei assim, pô, esse é o caminho, né? A gente trilha o sofrimento, mas chega na vitória, né? É aquela frase belíssima, não existe vitória sem cruz. Aí eu comecei a entender que não existe vitória sem cruz. Mas, Solange, como eu falei pra você, nem tudo são flores, né? É o sacrifício, é o sofrimento. No ano de 2019, eu tive um ano bem conturbado em 2019. Eu não lembro exatamente por quê, mas assim, foi um ano muito difícil para mim. E aí, no final de 2019, eu consegui um emprego num hospital, no Hospital Rios d'Or. Trabalhei lá durante, né, um ano. E aí, numa das consultas, eu fui atualizar no próprio hospital lá, um médico amigo nosso, levei o Benjamin para uma consulta de rotina e o Heitor também. Sim. Quando ele foi examinar o Benjamin, ele escutou de um lado, escutou do outro. Falou assim, Nakisca, você sabia que teu filho tem sopro no coração, né? Aí eu falei assim, de novo, não. Eu falei assim, não, doutor, eu sabia, mas a gente teve consulta no ano passado, ano retrasado, e ele recebeu alta da cardiologia. Aí ele falou assim, então você faz o seguinte, você leva ele de novo. E assim, o doutor que examinou eles é bem velhinho, o doutor Dilton, um amor de pessoa, mas quando ele fala sério, é aquele sério, sabe? A moda antiga, aqueles pediatras bem, né? E ele falou assim, tá, então você vai levar de novo, tá? Você vai levar de novo e você vai trazer o resultado aqui pra mim. Eu desmoronei naquele dia. Desmoronei. Na verdade, esse diagnóstico, ele foi até... Não, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. E aí, ele pediu para voltar, e aí eu fiquei com aquela sensação de tudo de novo. Poxa, caramba, eu rezei tanto, já tinha passado, sabe? Era menos um fardo, eu já estava em outra vibe, outra fase. E aí eu voltei, como se fosse pro início, sabe? E eu fiquei com essa sensação de incapacidade. E eu acho que muitas mães passam por isso, né? De você estar vencendo ali na tua história com teu filho, seja ela qual for, né? Emocional, afetiva, drogas, relacionamento em casa. E aí você tá caminhando bem, e aí vem uma recaída. Eu acho que a recaída, ela, né, te dá aquela desanimada. E foi isso que aconteceu. Nós fomos à consulta, ele passou pela consulta, aí me pediram um tempo até para entregar os exames, mas quando chegou na hora, eu não sei, acho que eu rezei tanto também, que eu cheguei lá, ele fez todos os exames, todos. E realmente tinha um sopro no coração. Mas não era... Ai, como é que é o nome que ela usou? Sopro inocente. O que aconteceu? A estenose dele fechou, mas no ritmo do coração dele ficou como se fosse um ruído entre os batimentos. No final da ausculta, né? No final da ausculta. Aí eu dei aquela respirada de novo, né? Do alívio. E aí a cardiologista dele falou assim, mãe, fica tranquila. E aí ela falou pra mim, ela falou assim, fica tranquila. O caminho da maternidade, ele é assim. Você tem que confiar na ciência, mas você tem que confiar muito mais na sua fé. A cardiologista falou. A cardiologista que ela não acreditava em nada, ela não tem nem religião. Mas ela viu que eu cheguei abalada, sabe? E com o terço na mão. E aí eu acho que ela tentou
me dá uma forma. Me acalmar de alguma forma, me acalmar de alguma forma. E aí eu entendi que as recaídas, elas vão acontecer. Elas vão acontecer. Sim. Não tem A jeito. Renata está dizendo que a recaída também desestabiliza ela, Desestabiliza. totalmente. Eu acho que a todas Não, totalmente. Todas nós. A gente acha que alcançou um nível de controle sobre os nossos filhos. Sim, sim. Né? E aí, ou então a gente acha que o filho vai aprender com a vida. Tipo assim, não, a vida vai ensinar meu filho. E aí o filho vai lá, apanha e volta para o mesmo lugar onde ele apanhou. Olha, e eu falo isso como filha também, né? Porque quantas vezes minha mãe dobrou o joelho para rezar por mim, e aí eu melhorava e ponto, e voltava lá para o mesmo lugar, né? Então, é aquela coisa, vai acontecer, vai acontecer. Mas o meu grande ponto de sustento foi quando eu comecei a olhar para dentro de mim, para dentro de mim. E foi quando entrou na minha vida o movimento de mães que oram pelos filhos, que é um movimento que eu faço parte, né? Tem até algumas mães aqui que são do movimento de mães, estavam aqui conversando, Iracilda, Rosana. E foi aí que o movimento entrou, assim, na minha vida. Na verdade, quando a Gisele chegou e falou que me dando sustento. Me dando sustento. Ou quando a Gisele chegou e falou assim, vou fundar um grupo de mães, né? Você quer fazer parte do apoio? Eu falei assim, bora, vamos lá, né? Fundar o grupo na igreja, muito bom, vou cantar, né? Eu já faço isso mesmo. E aí eu super me animei. Aí marcamos uma reunião com o padre Renato para apresentar o movimento. Sim. Quando eu cheguei para a reunião, eu acho que eu nem já tinha o Benjamin nessa primeira reunião, não lembro. Mas, não, já tinha sim. Aí nós chegamos na sala dele, aí ele me viu na sala e ele olhou para mim assim, brincando, né? Ele falou assim, filha, tu nem é mãe direito, tu já tá nas mães que oram. Aí eu falei assim, padre, você já sabe o que eu passei aqui? Aí ele falou brincando, ele falou assim, não, eu sei, a mãe sofre desde o momento que descobre que tá grávida. Verdade. E aí, mas aquela... Padecer no paraíso. E aquela pergunta dele me fez refletir, assim, durante meses, né? Você nem é mãe de verdade, já tá nas mães que oram? Aí eu comecei a refletir do porquê que eu tinha que rezar pelo meu filho. Aí comecei a listar os motivos na minha cabeça, né? Ai, que legal, Tatiana. A Tatiana te conhece de algum lugar. Ele é muito na São Judas Tadeu, muito mesmo. E aí ele me fez essa pergunta e eu fiquei pensando, né? Por quê? Por que eu tenho que orar pelo meu filho? Aí comecei a listar os motivos. Pela saúde, para que ele cresça, né, na fé, para que eles sejam bons homens, né? Porque a gente que é mãe de menino, a gente tem, não generalizando e também não focando só no homem, mas assim, a gente precisa criar homens bons para a sociedade, né? Nós que somos mulheres, que podemos passar por situações de sermos maltratadas fisicamente, com palavras, situações que a gente pode viver dentro de casa, a gente precisa formar homens dignos, caráter, reforçar. Então eu orava muito por isso. E só orava pelos meus filhos, pelos meus filhos, pelos meus filhos. Quando eu descobri qual era o carisma do movimento Mães que Oram pelos Filhos, aí eu entendi qual era o propósito de Deus na minha vida com o movimento. O movimento o carisma é restaurar famílias pelo poder da oração de intercessão. E aí, se você for pensar, restaurar famílias, mas é a mãe que está indo, por que é a mãe? Aí eu comecei a entender que eu era o pilar de intercessão da minha casa. Exatamente. Né? Aí eu comecei a entender de novo que a mudança precisava começar em mim. Sim. Aí, Jesus, o Senhor vai falando, né? Aos poucos a gente vai pescando, né? E aí a coisa vai melhorando. E aí eu entendi que não, Nakishka, você é ansiosa, você é agitada, você fica com medo de tudo. Por quê? Busca isso, trabalha isso.
E aí eu comecei na oração e no pensar em mim como indivíduo, como mulher, a entender que Deus precisava operar nas minhas raízes. Aí eu comecei a olhar para dentro de mim e perguntar por que que eu tenho medos? Por que que eu fico tão angustiada? Aí eu comecei a pensar, minha mãe tinha medo de muita coisa? Minha mãe, ó, ela tá lá no quarto com as crianças, não sei se ela tá ouvindo. Mas a minha mãe, ela tinha medo de andar de bicicleta. A minha mãe tem medo de bicho, igual eu sou a cópia. Posso ver um bicho, sai correndo. Né? Minha mãe tem medo de dentista. Eu tenho pavor de dentista. Então eu comecei a olhar para trás o que tinha ficado em mim, né? Em relação ao meu passado. Sim. E aí fui trabalhando. Muitas das angústias que a gente carrega em relação aos nossos filhos tem a ver com a nossa raiz familiar. A gente não pode negar. Com certeza. Tudo a ver. É tudo muito conectado. Nossa bagagem. Nós, enquanto mulheres, nós somos construídas pela projeção das mulheres da nossa família, né? Isso a começar pela nossa mãe, avós, tias, quem tem irmãs. Enfim, nós somos uma colcha de retalhos, que aí vão sendo costuradas através da relação com as mulheres da nossa família. E você falou uma coisa assim perfeita. Eu falo muito isso para as mães, né, que me acompanham. A resposta está dentro de nós. O caminho é sempre ao inverso. Quando nós estamos vivenciando algum problema com os nossos filhos, seja ele qual for, olha para dentro de si que você vai encontrar a resposta. Porque o problema é nosso. O problema está em nós, através justamente de crenças que nos paralisam, de coisas, de traumas, né? Que acabou por engessar-nos diante da vida. E a gente não consegue caminhar. E aí, perfeito isso mesmo, é você fazer esse caminho de volta. Sim, e assim, não são só os nossos filhos que têm recaídas. A gente também tem. Isso. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, até falando sobre recaída, né? Quando eu fico muito ansiosa, eu fico ansiosa mesmo. Tudo me apavora. Por exemplo, eu tive Covid em final de abril, início de maio. Hoje, se eu sentir um incômodo na minha garganta, acabou pra mim. Minha cabeça já canaliza. Estou com Covid. Sabe? Eu já começo já fico engessada, já estou melhor. Isso. Mas teve um período da pandemia no ano passado que eu deixava tanto a ansiedade e a angústia me dominarem que quando eu andava ali na estrada dos Três Rios de Jacarepaguá, que era onde eu trabalhava, lá tem muitos prédios com varanda, né? Eu olhava para as varandas e eu imaginava meus filhos caindo delas. Nossa. E assim, eu falo isso e eu tenho noção do quanto isso é forte. Por quê? Eu vejo que aqui precisa começar aqui. Sim. Sabe? Precisa começar aqui. E aí eu deixei aquela questão da pandemia, eu trabalhava em hospital, então era o tempo todo mundo apavorado. Era um ambiente onde a gente não conhecia aquele surto, né, de gente chegando com gripe, resfriado. Ninguém conhecia o que era. Então aquilo me afetou e aí eu acabava projetando nos meus filhos. Às vezes eu enxergava medos que não existiam. Eles estavam em casa, muito bem cuidados pelo pai, pela minha sogra, pela minha mãe. Mas aí eu deixava que eu tivesse uma recaída emocional, de controle mesmo de mim. Sim. E, sabe, ficava... eu andava na rua, às vezes eu não olhava para os prédios. Porque eu imaginava que os meus filhos estavam em casa sem mim, e alguma coisa podia acontecer. Era uma confusão na minha cabeça, que hoje eu entendo que era porque eu estava fora do controle de mim.
Sim. Né? Então, e aí vai dos cuidados, vai da relação com a terapia, por exemplo, que na pandemia não teve terapia, tanta gente falando no Instagram, inclusive, gente, eu preciso de um terapeuta, né? Aí começa a atender online, e não podia atender online porque o conselho ainda não permitia, né? Depois, mais para frente, que os conselhos liberaram o atendimento online. Então, tinha muito isso, da falta de controle sobre mim. Isso travou um pouquinho aqui para mim também. Estou tentando aqui resolver. Meninas, o meu som está ruim. Eu não sei por quê, mas vamos ver. Estou tentando aqui mexer para ver. Para ver se melhora. Aqui para mim tá te ouvindo bem. Só tá meio que voltando do som. Então, eu não estou conseguindo perceber. Eu não estou nem com fone, justamente porque o fone estava dando eco. Aí eu tirei. Acontece. Aí a Tatiana está dizendo que o meu som ainda tá, Tati, assim? Deixa eu ver aqui, gente, se eu consigo. Mas vai falando, Nakishka, que eu vou tentando aqui resolver. Vou falando. Não, então, seguindo um pouco, né, por essa linha, o que eu diria, por exemplo, para uma mãe que me pergunta, não, Nakishka, o que eu faço para deixar a angústia de lado? Primeira coisa, a gente precisa ter aquela sensação de dever cumprido. Você fez tudo que você podia pelo seu filho? Você, até falando para mães de adolescentes, por exemplo, como é que foi aí? Dialogou, conversou, esteve presente? O seu filho não... Você fez tudo, mas seu filho não está cooperando. Aí você já vai para outro plano, sabe? Você já vai para outro patamar que já não te compete mais. E aí é onde entra para mim a intervenção divina. Porque quando a gente já fez tudo que é possível e não tem mais o que fazer, só Deus. Só Deus. E na minha realidade, né, como a gente falou no início, que eu faço 50 mil coisas, tem horas que não dá para mim. Eu falo assim, Deus, já fiz tudo que eu podia. Eu cuidei da minha casa, eu tenho os meus filhos, mas eu tenho que trabalhar. Às vezes eu viajo, passo 3, 4 dias fora, mas volto. Eu entrego na mão de Deus, porque eu tenho aquela sensação de eu fiz o que eu podia, sabe? Eu fiz, às vezes, até o impossível. Às vezes, hoje, por exemplo, eu me dobrei em 5 mil pessoas para poder estar aqui às 9 horas em ponto, falando com você e com as pessoas que estão aqui. Por quê? Dou aula de manhã, levo as crianças na escola, dou aula à tarde, tive médico à tarde, saí, fui buscar as crianças na escola, trouxe para casa, dei janta, dei uma aula às 6 horas, aí dei outra aula às 7h30, que não era online, que era presencial aqui no condomínio do lado, que acaba às 8h30. Então, quer dizer, eu já fui dar aula maquiada, entendeu? Eu passei uma base, dei aula e voltei correndo para estar aqui prontinha. E aí já contei com a minha mãe, falei assim, mãe, pelo amor de Deus, fica lá em casa com as crianças, leva ele para dormir, que eles dormem 9 horas, o horário dele é às 9, na hora da live. Então eu pensei, alguém vai ter que me ajudar aí nesse processo, né? Uma coisa muito importante é a ajuda também, é o apoio. Se eu não tivesse o apoio da minha sogra, eu falo... Preciso de você. Dá 5 minutos ela aparece igual gênio. Quem seria eu no meio de tanta coisa? Se não fosse a minha mãe, que mora alguns prédios aqui depois do meu. Eu falando, mãe, pode? Ela, posso? Eu também não teria. Não teria como dar conta da rotina que eu tenho hoje. Né? E essa sensação de dever cumprido, de que eu não estou deixando a desejar dos meus filhos, isso me tira a angústia do coração. E por que eu falo isso? Às vezes, e aí vou generalizar, mas assim, se vocês se identificarem, já peguem essa dica também. Às vezes a gente se angustia com os nossos filhos porque a gente sabe que não fez um bom trabalho. Tá? Eu falo isso, eu já tive essa sensação quando, por exemplo, eu tive 50 mil compromissos, saí para os meus compromissos e deixei meu filho com febre em casa.
Eu já fiquei com essa sensação. E assim, tô dando um exemplo muito superficial, mas tem situações na vida que a gente passa por isso e a gente, como mãe, a gente fica com essa sensação de remorso, de angústia por não ter feito um bom trabalho como mãe. E isso é triste, é um pouco complexo, mas dá tempo de correr atrás. E aí a gente vai vencendo etapas, né? Vai vencendo orgulho, vai vencendo zona de conforto, vai vencendo perdão, que precisa perdoar, precisa passar por cima de características marcantes pessoais para poder se dobrar para alguém. Então, o caminho da angústia a Bernadette falou algo muito importante que eu ia entrar agora, né? Às vezes a gente erra tentando acertar. Tem muito isso. Muito isso. Tem essa questão da certeza de que fez um mau trabalho e não é condenando a mãe, não. Mas assim, às vezes a gente faz uma coisa que a gente sabe que, pô, errou. A gente errou. E tem isso do tentar, do errar tentando acertar. Mas assim, sempre é tempo da gente voltar e tentar corrigir o erro. Mas tudo dentro do nosso controle. É verdade. A gente não pode esquecer de nós, tentando converter uma situação que já saiu do nosso controle. Eu falo, entrega para Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. É Ele que está no controle. Tudo que a gente coloca no centro ali da vontade de Deus, Ele cuida. Ele cuida, não tenho nem dúvida. Não tenho nem dúvida, Ele cuida. Age no nosso impossível, né? Não é impossível. Não é impossível. A gente precisa querer também, né? Sim. Ele não vai arrombar as portas, mas a gente precisa dar esse sim. E só acho que é muito por esse caminho, sabe? Eu gosto de dar ênfase para essa questão da paz interior. Você está em paz, sabe? Está em paz com o seu trabalho, com aquilo que você fez pelo seu filho, com a sua realidade dentro da sua casa. Você está em paz, então o resto a Deus pertence. É isso que vai tirar a angústia do seu coração, é você ter a certeza de que você fez, que você agiu da maneira correta. Sim, perfeito. Né? Perfeito, né, Kiska? Ai, muito lindo. Sua história, muito bacana. Eu já sabia algumas coisas por alto, né? Porque, afinal de contas, a gente participa da mesma paróquia, eventualmente conversava com a Ana, e, enfim. Mas eu nunca soube os mínimos detalhes. E é muito bacana ver o quanto que você se entrega de verdade à vulnerabilidade, né, do Espírito Santo, da confiança em Deus. Porque se não fosse essa sua entrega, com certeza a sua angústia seria muito maior. E você não conseguiria ter a percepção que você teve, né? Que, de fato, para que a gente consiga caminhar, dando uma direção para os nossos filhos, para que a gente entregue indivíduos, né, com termômetros emocionais, para que eles possam se relacionar de uma forma mais tranquila, mais estável no futuro, porque é isso, nós, como você disse, nós estamos forjando crianças que serão os futuros homens, né? Então a gente precisa forjar bem, com caráter, apresentando de fato o melhor que Deus tem para cada um deles, né? Exatamente. Mas para isso a gente precisa olhar para nós. A gente precisa pausar, a gente precisa exercitar a nossa escuta, principalmente com Deus, né? Porque eu vou muito também nessa mesma direção sua. A gente acerta através dos nossos erros, né? Na realidade, a gente erra para poder acertar, porque é o erro que nos traz um amadurecimento e é a dor que nos fortalece. Então, com certeza, foi assim, muito bom, maravilhoso, gente. Coloque aí um joinha, quem foi que gostou.
Por favor, gente, bota palminhas. Gente, manda coraçãozinho. Aí, Tatiana tá dizendo que estou feliz em ouvir sua história. Obrigada, Tatiana. Isso aí, muito lindo. Pois é, a gente se encontra na correria, né? Não tem tempo de partilhar, mas aí nesses momentos a gente pode se abrir um pouquinho. Tem condições de trocar, né, as nossas partilhas. Eu tenho um grupo no WhatsApp, inclusive as mamães que estão aí, é um grupo no qual a gente realmente troca muito as nossas experiências, né? E eu entrego conteúdos semanais e lá a gente fala, assim, sem problema, sem julgamento, porque a gente exerce justamente a escuta. Porque é isso, a mãe precisa de um espaço, a mulher precisa do espaço. Porque para a mulher exercer a sua maternagem, porque a maternidade é diferente da maternagem, né? Sim. E aí, para que ela possa exercer com tranquilidade, uma forma saudável, serena, como você disse, ela precisa olhar para ela. Ela precisa estar em paz com ela em primeiro lugar, para que depois ela possa projetar coisas boas nos filhos, né? Dando autonomia, dando amor, acolhimento, tudo isso que você falou de importante. Parabéns, né, Kiska? Obrigada. E só rapidinho, só para um detalhe muito importante, mães, porque a gente é dessas, a gente faz essas coisas. A questão do equilíbrio. Sim. Né? Vigiar e orar. E a gente também não vai entregar tudo para Deus e não vai fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte, o que é nosso é nosso, o que é de Deus é de Deus, e a gente vai aí trabalhando essa comunicação, essa intimidade, essa vida de oração pelos nossos filhos e por nós, para que a gente esteja em paz, coração em paz e menos angustiado. É isso mesmo, né, Kiska? A autorresponsabilidade é o carro-chefe de tudo. Não adianta orar e tipo, cruzar os braços e ter o entendimento, Deus vai realizar o milagre em mim, se eu não caminhar também para que Deus possa agir comigo, né? O divino age, mas a partir do primeiro passo dado por nós. E é isso, queridas. Então, agora a Ana Kiska vai encerrar essa live maravilhosa com uma música pra gente. Olha, eu vou cantar uma música que é do Movimento de Mães, é o nosso hino, vamos botar assim. E a segunda parte dela fala muito ao meu coração em relação a trilhar um caminho de sacrifícios para chegar à vitória, né? A enxergar Deus ali no meio da tribulação. Sim. E ela diz assim: mesmo na dor, posso sentir a mão de Deus agindo aqui. Meu coração se rende a ti. Deus pode mover montanhas e mares, pode acender a luz no fim do túnel, fazer brotar água da pedra, acelerar minhas esperas. Deus pode tudo, Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, Deus pode tudo, tudo, tudo. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. A gente reza pelos nossos filhos, mas pede que o Senhor nos sustente, nos trabalhe, para que a gente consiga seguir com o nosso trabalho de intercessão, com a nossa missão de ser mãe. Amém. Que assim seja, né, Ana Kiska? Assim seja, mamães.
Então, lembre-se sempre, antes de pedir ao Senhor, primeiro olhem para vocês mesmas. Façam essa avaliação. Estou dando o meu melhor? Estou fazendo a minha parte? Estou sendo mãe? Sendo presente na vida dos meus filhos? Né? E aí sim a gente devolve isso para o Senhor, que o Senhor com certeza vai agir e vai caminhar conosco, nos fortalecendo e nos dando toda essa sabedoria, né, na qual a Nakishka trouxe aqui para gente essa noite. Nakishka, minha querida, muito obrigada, viu? Que Deus continue muito obrigada abundantemente os seus filhotes. Amém. Hoje. Amém. Um beijo para você, para sua família. Muito obrigada, muito obrigada. E vocês também. Ó, minha mãe tá acordada, viu? Ela falou, eu vi aqui a Ana, tô aqui, hein? Quando você falou, não, que ela deve estar lá no quarto, ela, eu tô aqui. Isso aí, mãe é tudo igual, gente, não muda. É tudo coruja. Olha, o Bruno já tá com 38, 37, não sei, sabe? Porque eles dizem que eu sempre esqueço a idade deles. Mas eu fico aqui também preocupada, já tá casado, tem a família dele. E eu fico preocupada, Carol sai, enfim, a gente sempre fica com a antena ligada, não importa a idade dos nossos filhos. Sempre. Nós somos para a vida, né? Uma conexão muito linda e profunda que Deus nos concede. E é isso aí. Amém. Muito obrigada, Nakishka. Amada, sua live vai ficar salva. Depois eu vou subir lá para o YouTube. Quem não conseguiu ver agora conosco ao vivo, depois pode ver com calma e tranquilidade lá no meu canal do YouTube. Aproveitem e se inscrevam lá, que sempre vai ter conteúdo bem pertinentes aí à nossa maternidade. E também para nós mulheres. Tá bom? Beijo grande. Deus abençoe todas vocês. Beijinho, Nakishka. Fica com Deus, querida. Muito obrigada. Tchau.